Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções básico. Eu sou Luiz Fernando Rocha e hoje é segunda-feira, dia 2 de julho de 2012. A gente começando mais um bate-papo sobre opções. Tivemos uma semana passada bastante turbulenta, bastante atribulada. Tivemos as notícias sobre sobre a empresa do Ike, né? A OGX caiu aí uns 50% do máximo ao mínimo, talvez até um pouco mais. Deu uma melhorada hoje, mas de qualquer maneira isso foi a notícia da semana passada. Tivemos também a queda do sistema da bolsa na terça-feira ou na segunda, não me lembro exatamente que dia, na segunda-feira, aliás. Mas essa semana, a semana passada acabando bem, com o mercado em alta, e essa semana começando também um pouco mais animada. O mercado chegou a estar caindo e deu uma boa melhorada, então isso é uma boa notícia. Gente, temos um programa inteiro pela frente. Vamos começar conversando um pouquinho sobre como andam as coisas, vamos dar uma avaliada como andam as volatilidades, tanto dos papéis, quanto as volatilidades implícitas, quanto as taxas. E aí, como sempre, quem tiver interesse, quem tiver vontade, pode deixar o seu comentário, pode fazer a sua pergunta, que a gente vai tentar explicar ou se esforçar para, junto com você, chegar a uma decisão, tá certo? Então, boa tarde para todo mundo. Estamos começando aqui e mudando a nossa tela já para a tela da planilha, para a gente já ir acompanhando os preços e os valores de maneira geral. A Maria de Souza está dizendo que a gente deve ter um aumento de volatilidade, né? Maria de Souza, eu não entendi se você está dizendo que a gente terá um aumento, que a volatilidade vai aumentar ou que ela aumentou. De fato, ela aumentou. Eu não sei se ela vai continuar aumentando. A volatilidade ela é menos imprevisível do que o preço, do que a direção do mercado, mas mesmo assim a volatilidade também é algo imprevisível. Então a gente não sabe se o mercado vai ficar mais calmo ou mais nervoso, mas de qualquer maneira a gente já passou por um período de volatilidade bastante alto. Não dá para afirmar se a nossa volatilidade vai subir ou cair. Vamos lá. Vocês estão vendo aí na tela a primeira planilha de todas, que é a da Petro Vencimento G, né? Petro G, o papel fechando ou negociando perto do fechamento na faixa de 18,42. A gente tem a Petro G16, é a primeira que a gente está olhando. Como faltam apenas 9 dias úteis para o vencimento da G, eu não vou dar uma olhada em opções mais, em vencimentos mais dentro do dinheiro do que esse. Vamos ficar na G16, mas quando a gente for dar uma olhada na H, eventualmente a gente pode ver opções um pouco mais dentro da grana. A Petro G16, 2,49. O strike dela é redondo mesmo, em R$16, e a volatilidade dela está trabalhando na faixa de 43%, enquanto a gente pode ver que exatamente no miolo e levemente fora do dinheiro as volatilidades na faixa dos 35%, sendo que a G19 e a G20, que são opções, a G19 é a opção levemente fora do dinheiro e a G20 mais fora do dinheiro ainda, com volatilidades na faixa de 33-34% ao ano. Então, enquanto a volatilidade anualizada implícita de Petrobras está trabalhando na faixa dos 34-35%, a gente tem a G16 com uma volatilidade bem mais alta na faixa dos 43% ao ano, enquanto a volatilidade histórica de Petro está bem mais alta, está em uns 13 pontos mais alta, está trabalhando na faixa dos 46%. Isso porque houve um aumento da volatilidade de Petro. Esse aumento foi sentido mais rapidamente na volatilidade implícita, no preço das opções, mas aí a volatilidade, o papel continuou oscilando tanto para cima quanto para baixo, e a volatilidade histórica aumentou, enquanto a implícita veio diminuindo. Isso é algo bem pouco comum, você vê a volatilidade histórica
10 pontos acima da volatilidade implícita. Isso não deve se manter. Provavelmente ou a volatilidade implícita aumenta ou a volatilidade histórica diminui. Eles devem convergir para alguma coisa aí, muito provavelmente no meio do caminho, se não houver nenhum exagero no sentido de um aumento muito grande da vol ou uma paradeira geral. Provavelmente os dois devem se encontrar aí lá pelo meio do caminho. Temos a Petro H. Vamos ver como é que anda a Petro H. Vamos dar uma olhada nas taxas antes da Petro G. Mas se as volatilidades estão na faixa entre 35 e 34, mais ou menos, para as opções mais significativas, as taxas ao mês estão assim. A opção de R$16 pagando 1% ao mês, com uma proteção de 13,52. Lembrando que quem for fazer esse tipo de taxa tem que comprar o papel, tem que vender a opção, tem uma série de obrigações aí até conseguir montar a estratégia, o que tem custo, né? Esse custo ele acaba impactando sobre esse 1% de taxa. Então há que se pensar de maneira muito calma, né? Muito planejada, se vale a pena ou não ir atrás de uma taxa de 1%, mas na grande maioria das vezes não vale a pena não. Depois a gente tem a de R$17, está pagando uma taxa bem melhor de 1,81. Essa daqui, mesmo pagando custos, ainda sobra um dinheiro se você for exercido, quer dizer, se o papel tiver acima de R$17 no vencimento, que é 16 de julho. 16 de julho está aí, é daqui 2 segundas-feiras e só falta 9 dias, porque segunda-feira que vem, dia 9, é feriado. A opção Petro G18, essa daqui tem apenas 59 centavos de VI, é a primeira opção dentro da grana. A de 19 já é uma opção fora da grana. O VE dela é de 28 centavos e ela pagaria 3,76 se você for exercido. E para você ser exercido, o papel tem que estar acima de 17,83 no vencimento. Estando a 18,42 significa que o papel não pode cair nem 50 centavos daqui até o vencimento. Mas se ele permanecer acima desse preço, o ganho é um ganho que é interessante, 3,76% contra uma proteção para o período de 4,72. É uma relação meio semelhante, né? meio próxima, se você levar em consideração que você tem uma taxa de proteção muito parecida com a taxa de retorno ao mês. Gente, tem algum outro tipo de coisa que a gente pode observar aqui? Eu acho que a única coisa que a gente pode observar é que o sujeito que for fazer a compra do pozinho, ou ele vai na Petro G22 ou ele vai na Petro G23. Essas seriam as opções para a gente fazer a compra do pozinho. Mas roxo, aí fica muito longe do preço de exercício do papel agora. Lembrem-se que o pozinho é exatamente a compra do evento altamente improvável. Tem que acontecer alguma coisa muito rara para que o mercado dê exercício a R$23 e para que essa opção passe a ter um valor significativo. Mas isso acontece apenas de vez em quando, é algo bastante raro, mas quando acontece, a gente tem um retorno muito bom. A gente acaba tendo um bom retorno nessa estratégia. Tá certo? Agora vamos ver aqui como é que está a Petro H, né? Petro H, volatilidades mais baixas ainda, enquanto na Petro G a gente tinha volatilidades entre 35% e 33%, aqui a gente tem volatilidades entre 33% e 31%, né? Ou 30% aqui na H21. A Petro H17, que é dentro da grana, está com uma volatilidade levemente mais alta, como não poderia deixar de ser, porque a gente tem um efeito aí do Smile, né? É um problema de precificação do Black-Scholes, acaba dando isso. Nós vamos ver outras duas opções mais dentro da grana para ver como andam os seus preços. Temos a Petro H15 e a Petro H16. A gente está incluindo aqui na nossa grade. É bom para vocês aprenderem como é que a gente usa a grade, uma vez que sempre tem gente nova aí acompanhando o nosso bate-papo. O Petro H15 está com um prêmio médio na faixa de 4,66,
né, o prêmio médio. O strike é de R$15, ela é 3,42 dentro da grana, e a volatilidade está explodido, estourada em 100% ao ano, enquanto a Petro H16 praticamente não tem cálculo de volatilidade, porque ela já está com um VE muito baixo, né? Ela está com um prêmio muito baixo. De qualquer maneira, gente, a Petro H15 ela pagaria uma taxa de 5% se você fosse exercido, uma vez que você conseguisse comprar o papel por 18,42 e vender a H15 por 4,66, né? Mas na verdade ela deveria estar custando quanto? Ela deveria estar custando 3,42 de VI, isso ela tinha que estar custando, e o VE não poderia custar mais do que 20 ou 30 centavos, então ela está muito distorcida, não vale a pena acompanhar essa H15, esse preço é um preço distorcido. Então vamos de novo lá na H17. A H17 está pagando uma taxa ao mês de 1,94, é a taxa média ao mês para quem financiasse a Petro H17. Uma proteção de 10,53 no período, né? Dá uma proteção um pouco menor do que isso ao mês. A Petro H18 1,24, né? O strike na faixa de R$18, na faixa não, exatamente R$18, uma vol de 33,80, uma vol baixa, e ela está pagando 2,92 de taxa ao mês, contra uma proteção de 6,73 no período. Uma taxa bem interessante, mas lembrando que as taxas mais curtas estão melhores em termos de volatilidade, as volatilidades estão mais altas. É que como está tão próximo do vencimento, que talvez não justifique fazer esse tipo de operação, certo? Petro H18, Petro H18 está 1,24, 18 é o preço real de exercício e nós já vimos essa opção. A Petro H19 está 78 centavos, 18,83 é o preço de exercício, ela é uma opção levemente fora do dinheiro, 40 centavos fora do dinheiro, por isso que ela não tem VI, ela só tem VE, só que a taxa ao mês, comparada com a taxa de proteção, está muito próxima, indicando que essa é uma opção interessante para ser vendida mesmo para aquela pessoa que não tem, para aquela pessoa que está comprando o papel agora e que quer uma proteção um pouco maior, né? O preço de exercício dela é 18,83. Uma outra coisa interessante sobre essa opção, a de 18,83, é que você consegue fazer aquela trava de baixa. Você se lembra que aquela trava de baixa que a gente faz, ela é sempre a primeira opção fora do dinheiro, que é a H19, a venda dela, e a compra da H20, que é a segunda opção fora do dinheiro. Você receberia 37 centavos para fazer esse tipo de trava, quando na média você costuma receber 41, 42, 43 centavos. É que nesse caso as volatilidades estão muito baixas e a diferença entre a volatilidade da H19 e a H20 está pequena, né? Se alguém quisesse fazer a trava de baixa, mas levemente dentro do dinheiro, aí você poderia vender a Petro H18 por 1,24 e comprar a Petro H19 por 0,78 centavos. Você receberia 46 centavos, se não me falha o cálculo de cabeça aqui, só que a distância entre elas é só de 80 e poucos centavos, né? E isso é o que? Isso é ótimo, porque você recebe quase 50 centavos, 46 centavos. Se tudo der errado, o máximo que você tem que desembolsar é a diferença de 46 para 83, que é 37 centavos, é a perda máxima que você teria para fazer se você fosse fazer a trava de baixa. Então, os dois são interessantes. Petro H18 com 19, o sujeito está menos otimista com o papel e quer colocar uma quantidade maior de dinheiro no bolso e correr um risco de perda menor, ou porque ele acredita de fato que o papel vai explodir, né? E ele quer gastar menos para fazer o gasto na hora da rolagem, ou para o sujeito que quer
ter um pouco mais de proteção, receber um pouco mais de dinheiro. A gente pessoalmente vai ter que fazer a rolagem. A gente está na Petro G, se não me falha a memória, e a gente vai ter que fazer a rolagem hoje mesmo para uma Petro H na nossa estratégia, depois que a gente vê todas as opções. Então vamos já pensar se é melhor a gente ir na 18 com a 19 ou na 19 com a 20. Confesso que estou na dúvida, porque os dois são interessantes. Talvez eu faça 19 com 20 por conta de acreditar que o mercado pode esse mês dar uma melhorada, mas é o otimismo tradicional, né, meu, que sou um cara comprado em bolsa. Petro HI, a mais longa, aquela que enquanto a Petro H tem 34 dias e o vencimento é no dia 20 de agosto, a Petro I tem 53 dias e o vencimento é 17 de setembro. O interessante é que elas estão líquidas e que tem negociação. O problema é que a volatilidade está na faixa de 30%, 31%, pior ainda do que o vencimento H. Então não vale muito a pena fazer a venda na I. É melhor ainda tentar fazer a venda na H, porque é mais interessante. Agora vamos na Vale G. Gente, sem pergunta, se alguém quiser fazer pergunta, não se esqueça que é uma das maneiras mais legais da gente mudar de assunto, da gente aprender coisas novas. Mas de qualquer maneira vamos seguir a nossa sequência, que daqui a pouco surge aí uma oportunidade da gente aprender alguma coisa, questionar algum tipo de conhecimento. Temos o papel trabalhando próximo de 39,08 perto do fechamento. Falta 9 dias úteis, né, novamente para o vencimento G. A Vale G36, a mais dentro do dinheiro que a gente está acompanhando aqui, está 4,15. Ela está pagando uma vol alta na faixa dos 36,49. Não sei se dá para conseguir essa taxa, mas de qualquer maneira, para alguém que fizesse a venda dessa opção de 35,09, que se chama Petro G36, receberia uma taxa ao mês de 1,07. Mesma argumentação com relação a Petro. Pagando corretagem, pagando slippage, pagando isso e aquilo, pode ser que essa taxa diminua bem mais ainda, fazendo com que você acabe ganhando menos do que na renda fixa. Então não vale muito a pena trabalhar com isso. Já na Vale G37, a opção está 3,20, o strike na faixa de 36,10, 36,09, e a taxa ao mês um pouco melhor, 1,37, contra uma proteção de 8,19. Agora nós temos a Vale G38, a Vale G38 está custando 2,29 e os strikes são 37,09, 37,09, pagando 1,91 de taxa ao mês e uma proteção de 5,86. Essa é a proteção média para quem for fazer o lançamento, a venda, o financiamento da G38. Na G40 a gente tem a opção que tem preço de exercício 39,09, né? Então você tem aí um gap de R$2 entre as duas. Se você quiser ver se tem alguma opção com preço de exercício na faixa dos 38, provavelmente você vai ter que digitar Petro G39. Vou até digitar aqui Petro G39 para ver se eu estou certo e se ela é de 38 e alguma coisa mesmo. Petro G39, está calculando ainda. Legal. Está 88 centavos e ela é de 39 mesmo, ela não é de 38. Então a gente não tem uma opção de preço de exercício 38 ou não uma que seja líquida o suficiente para o nome fazer algum sentido. Então tem esse gap 37,09, 39,00 e 40,09, mas tudo bem. Pelo menos a G39 ela é um pouco mais equilibrada, é um pouco mais no meio do caminho. A G39 ela está custando 0,88, ela é levemente dentro do dinheiro, praticamente 10 centavos dentro do dinheiro. Volatilidade na faixa de 26% ao ano, volatilidade mais baixa que a da Petra.
da Petro. Na média, a volatilidade aí a uns 25, 26 ao ano, não passa disso. Então, taxas bem magrinhas mesmo. Uma taxa de 4,95 no período, ao mês, desculpa, se você for exercido, sendo que ela é 8 centavos dentro do dinheiro. Então, essa aqui é praticamente a opção no dinheiro. Enquanto isso, o Ike tem uma pergunta lá. Ele diz assim: Roxo, é hoje ou na quinta-feira que você ficou de falar sobre o Gama? Poderia fazer uma introdução hoje na quinta-feira para aprofundar um pouco mais? É um assunto avançado, viu, Ike? Então nós vamos falar disso na quinta-feira, tá? Quinta-feira a gente vai falar praticamente desde o começo sobre o que é o Gama, como é que ele funciona. Vamos dar um apurado aí nessa parte de gregas, acho que vai ser muito legal. É importante todo mundo entender. O Gama para quem faz estratégias menos complexas, um pouco mais simples, tipo lançamentos cobertos, travas de alta ou de baixa. Não tem que se preocupar tanto assim com o Gama, mas o Gama é um tipo de conhecimento muito importante para você estruturar a sua operação, para você saber onde é que estão os pontos de risco dela e tudo isso. O Gama é importante. Eu acho que o principal conselho é não se obrigar a entender o Gama. Deixa o Gama entrar na sua cabeça, ficar lá uns dias. Na semana que vem a gente fala um pouco mais e vamos aprendendo. Daqui a pouco você já domina o assunto do Gama. Eu, pessoalmente, levei uns 8 anos para entender o que era o tal do Gama, mas é que eu sou mais lento mesmo e acho que com isso conseguimos aqui, eu, TG, a turma toda, descobrir uma maneira mais didática de ensinar como é que esse Gama funciona. Por quê? Se você vai no livro do John Hu, que é a Bíblia aí das opções até 2000, 2002, não tinha nenhum outro livro bom em português. Se você lê a explicação que ele dá para o Gama, leva 4 páginas. E é incompreensível, por isso que era tão difícil de entender. Mas vai ficar bem fácil de entender agora quinta-feira. Temos a Petro G41. A Petro G41 ela é fora da grana, ela é de 40,09. Então ela não tem VI, ela só tem VE. E o VE é de 37 centavos. E a taxa aí no período de 8 é alguma coisa a mais. Para isso acontecer, o papel tem passado os 39,10 que ele está agora, 39,08 para 40,09, tem que subir mais de R$1. Vamos agora ver a Vale mais longa. Bata um olho aqui nessas volatilidades, olha lá, perto de 30 nas extremidades e no miolo aqui perto de 24% ao ano. E vamos ver a Vale H. Vale H, mesma coisa, olha lá, no miolo mais baixo ainda, 22, 23%. Então quem quiser fazer lançamento coberto agora e não tiver tanto problema de custo, de rolagem, de tempo para fazer a parte operacional, é muito importante bater o olho e já perceber que é mais vantajoso fazer o que? O lançamento, a venda da opção na mais curta, né? Então acho que é mais ou menos isso. O Daniel tem mais tem um comentário também. O Daniel Stanger, ele diz: Roxo, quando a volatilidade da série mais curta está mais alta do que a série mais longa, como agora, em princípio seria vantajoso vender a curta e comprar a longa. Mas estive avaliando e acho que, vamos lá, é uma vantagem falsa, já que a tendência é que a volatilidade caia. E é assim que o mercado está avaliando ao precificar as longas, tal. É isso mesmo, você tem razão. Entre fazer com a volatilidade longa mais curta, a longa menor e a curta mais alta, é mais vantajoso, que você vai vender uma opção mais cara e comprar mais barata. Mas você tem razão que então significa que a tendência pode ser que a volatilidade caia e aí você perde nesse sentido. Mas depois eu posso tentar te ajudar. Existe alguma falsidade nessa relação, mas você pode fazer uma estratégia de curta com longa, comprando a longa e vendendo a curta, com um Vega mais tranquilo, comprando menos Vega, com Vega meio neutro. Tenta fazer uma simulação assim, depois você me conta na quinta-feira. Vamos lá. Vale H 36
29% de volatilidade, H39, que é de 38,09, a primeira opção dentro do dinheiro, 26% de vol, pagando uma taxa de 2,17. A Vale H40 é 25% de vol ao ano, pagando uma taxa de 2,70 no período, no mês, desculpa. E a Vale H41, essa daqui de fato já é fora da grana, mais de R$1 fora da grana, pagaria uma taxa ao mês de 3,40, uma proteção menor aí do que a taxa, já considerando então uma aposta de alta, né? Seria uma aposta em que o mercado iria subir. Vale H42 está 0,68 centavos. Se alguém fosse fazer a nossa trava de baixa, vendendo a primeira opção fora da grana e comprando a próxima, você poderia tanto fazer Vale H40 vendendo a 40 e comprando a Vale H41, ou vendendo a mesma Vale H40 e comprando a Vale H42, tá certo? No caso de vender a Vale H40 e comprar 41, a distância é R$1. Então você receberia quanto? Você receberia 1,64 menos 1,10, você receberia 54 centavos. E a perda máxima seria R$1 menos 54 centavos, seria 46 centavos de perda máxima. Não é uma perda tão significativa. Se você fizesse H40 com H42, comprando H40 e vendendo H42, você receberia 96 centavos, porque você receberia 1,64, pagaria 68, então receberia 96 centavos. Só que se tudo desse errado, você teria que pagar a diferença de R$2, sendo que o seu prejuízo seria R$1,04. R$1,04 é mais que o dobro, né, da relação entre H40 e H41, né? Mas aí você tem que avaliar o que você acha mais arriscado, qual que você prefere montar, porque as duas são interessantes, mas vai de cada um escolher qual é a que quer montar. H40 com 41 recebe menos, só que protege mais, a perda máxima é menor. E o 40 com 42 recebe mais, o prejuízo só vem acima de R$41, só que quando vem, né, se o papel passar de 41,09, o prejuízo é muito grande. Desculpa, na verdade o prejuízo é acima de 40,09, não acima de 41, acima do preço de exercício da H41, que é 40,09. É onde começa a gerar prejuízo se você monta uma 40 com 42. No caso de montar uma 40 com 41, o prejuízo é no 40 mais os 56 centavos, que é o que você recebeu, 40,56, você já está no prejuízo. Então se o papel subir mais do que R$1, mais do que, não, desculpa, é 39,09 mais 54, que dá 39,65, uma coisa assim. Então o mercado teria que subir 65 centavos para você começar a perder alguma coisa, no caso da H40 com 41, e no caso da 40 com 42 só acima de 40,09 mais, aliás não, é acima de 39,09 mais R$1 e pouco, então acima de R$40,07, R$40,09, alguma coisa assim. Então, acima de 39,5, prejuízo na H40, acima de 40,10, prejuízo na H41. O Vandão está dizendo que também dá para fazer na 41 com a 42. É verdade, mas não se esqueça que a 41 já é fora da grana. A 41 com a 42, você receberia 1,10 e pagaria 68 centavos, que daria um crédito de 42 centavos, se não me falha o cálculo aqui, 42 centavos. Então você recebe um pouco menos, mas aí o prejuízo é acima de 40,09 mais 50 centavos, então de 40,5 mais ou menos, aonde estaria o prejuízo, tá certo? Na queda, a melhor dela seria com 40 e 42, a segunda melhor seria 40 com 41 e a pior seria 41 com 42.
Na alta, a pior seria uma alta muito significativa na 40 com 42, depois na 40 com 41 e depois na 41 com a 42, que é a que daria menos prejuízo numa grande alta, porque você só perderia acima de um certo preço, o que seria vantajoso. Muito bem. Na Vale I, vamos ver a Vale I só para ver se tem liquidez e como é que andam as volatilidades, né? A Vale I volatilidades aí na faixa de 32, não, tá muito bagunçado, não dá para fazer muita avaliação não, porque aí 38 tá com 25 de vol, aí 39 já tá com 36, aí 40 cai para 31, aí 42 já cai para 23%, tá muito bagunçado para a gente fazer algum tipo de avaliação por enquanto. Vamos ver como é que tá a OGXPG, né? Depois dessa turbulência toda, ela deu uma subida hoje. A volatilidade de OGX está nas alturas, 142%. E aí você pode ver que na média, vamos colocar um pouco mais dentro da grana, os vencimentos. Vamos pegar tudo isso daqui e vamos passar tudo para baixo. E vamos começar na G5. G5, depois G6, aí tem a G7 e vamos ver se tem a G8 também. Não. Vamos começar na G6 então, porque ficou bagunçado. G6, G7, G8, aí fica certinho. Ah não, a G35 é de 9, né? Então tá certo. Essa aqui é G6. Tô me bagunçando aqui, né? E aqui é G5. Agora tá feito certinho. Vamos esperar calcular. Olha lá. A G5, ela é de 10,20. Então tá errado. Ela não é de R$5. Mas temos a G6 que é de R$6 mesmo, ela está 64 centavos e a vol implícita na faixa de 88%. Por quê? Porque por mais que agora a OGX esteja oscilando, ela está dando uma faixa, né? Então a volatilidade já não vai subindo, ainda mais que quando o mercado sobe a vol cai, né? A gente já sabe também desse tipo de efeito. E a gente só tem opções significativas em termos de preço na G6, G7 e G8, porque o resto está tudo já fora da grana. Se alguém tem vontade de fazer a tal da trava de baixa, poderia fazer ou G6 com G7, ou como o papel já está 6,38, poderia fazer G7 com G8. Receberia 14 centavos, só que se o papel passasse de R$7, aí você poderia chegar a perder 86 centavos aí se o papel fosse acima de R$8, né? Mas pelo menos entre 6 e 7 reais você ganharia dinheiro. Então cada um tem que ver o que acha mais justo, né? Infelizmente eu tenho vontade de dizer que não é nada demais, que a OGX vai se recuperar, que as coisas vão dar tudo certo, mas o mercado não gosta de surpresa. Essa queda de 50% do preço do papel de uma hora para outra pode ser que faça com que a liquidez das opções mingue, diminua. A gente vai ter que acompanhar isso de perto, tá? Eu pessoalmente dei uma zerada nas operações de venda de volatilidade, já faz um bom tempo, ainda bem que foi antes da última grande queda. Tínhamos uma operação que a gente estava carregando aqui e viramos investidor de longo prazo, ainda bem que a posição era pequena, tivemos prejuízo com isso, os cotistas sofreram, acho que isso faz parte, mas era uma participação pequena, não foi algo muito significativo não, e vamos continuar com a estratégia até que a gente tenha recuperado o dinheiro, ou pelo menos que volte a uma normalidade, porque o prejuízo já aconteceu, nós vamos ter que recuperar, seja lá da forma que for, tá certo? Tem muita gente que faz conta assim, o meu preço de OGX é 12, então eu só vou ter lucro quando ele chegar a 12, e isso não é verdade. Você pode, por exemplo, comprar um pouco mais, baixar teu preço de custo para 8, você pode fazer estratégias com opções, diminuir seu custo, pode fazer long and short, pode fazer uma série de coisas para tentar melhorar esse resultado, tá certo? De qualquer maneira não está compensando fazer muita coisa em OGX agora não, infelizmente.
é assim que tá. Vamos ver como é que andam as nossas operações. Vamos aqui na PetroG. Olha lá, na PetroG a gente estava vendido na PetroG 19, a PetroG 19 está 31 centavos, a gente estava comprado na PetroG 20 que está 10 centavos. E a gente ganhou uma boa grana com isso, ganhou 19 centavos. Por quê? Porque a G19 que a gente estava vendido a 1,14 caiu para 31 e a outra que estava 74 caiu para 10 centavos, o que está nos dando um lucro. Não é um lucro muito significativo, mas é algum lucro, né? E a gente vai agora rolar. Por quê? Porque a gente considera que tem que rolar com 5 dias úteis, como segunda-feira que vem é feriado, não vai dar para fazer rolagem, a gente teria que acabar indo até o vencimento, bobagem até o vencimento. Vamos já fazer essa rolagem agora, não tem problema nenhum. O que eu vou fazer? Eu vou na Petro H, não é isso? E vou simplesmente copiar o resultado acumulado que vem da Petro G aqui embaixo e vou somar, né, R$190. Então é igual a 4,22, vou somar na mão mesmo, mais 0,19. Então agora o nosso lucro nessa operação está com 4,41. Qual é a opção que nós vamos vender? Vamos vender a H19, né? O papel está 18,42, a H19 é de 18,83, 18,83. Então é a mais, é a primeira fora da grana, então é ela que nós vamos vender. E vamos comprar a Petro H20, que está 41 centavos, e vamos receber 37 centavos para fazer essa trava. Não é os 40 e pouco que a gente está acostumado, mas pelo menos a opção é um pouco mais fora da grana. O TG está dizendo aqui para a gente que a OGXG50 é que é a opção de R$5. Semana que vem a gente dá uma olhada nela, provavelmente porque as coisas já vão estar mais calmas, já vai dar para avaliar também a liquidez do papel. Petro H19 é a que nós vamos vender, né? Nós estamos comprado no papel, estamos comprado aqui numa quantidade de 1 kg no preço do papel, e vou simplesmente empatar. Vou colocar que o papel é exatamente, o preço de custo é exatamente o preço agora, porque para a gente o mais importante é ver como é que anda o resultado das rolagens, né? Porque o papel a gente vai ficar com ele mesmo, ele vai nos acompanhar aí daqui para frente, então não importa tanto assim. E nós vamos fazer a venda da H19 em 1 kg, mesma quantidade que a gente está comprado. O preço dela é 0,78. É importante registrar para a gente calcular quanto está dando de ganho ou de prejuízo. E vamos comprar a mesma quantidade da Petro H20, 1 kg por 0,41, né? Então nós vamos receber 37 centavos aí para fazer essa trava de baixa. E o resultado acumulado no mês está zero, está zeradinho, porque a gente acabou de fazer, fez por preço de mercado. Cada dia que for passando isso vai variar, tá certo? Então tá salva aqui a nossa planilha. E agora eu vou contar algumas novidades. Gente, a partir de amanhã era para a gente começar com um bate-papo novo, mas como a gente está ajustando a grade com o Collor e com o resto do pessoal do Banif, a partir da semana que vem é que a gente vai ter uma grade nova, que vai ter programação nossa, segunda, terça, quarta e quinta. Então terça que a gente não tinha, nós vamos ter a partir da semana que vem. Vai aparecer na agenda para vocês, que a gente ainda está definindo se quem vai falar na terça sou eu, é o TG, mas isso a gente já vai definir direitinho. E então daqui para frente a gente vai ter um programa a mais por semana. Na verdade, aquele programa aqui de quarta-feira que era long and short e análise quantitativa, a gente está separando em dois, fazendo então um programa a mais, tá certo? Além disso, quinta-feira é um dia só de gama, tá? Na quinta-feira nós vamos falar só sobre o gama. A gente tem um convidado para vir, eu não sei se ele vai conseguir vir novamente agora na quinta. Se ele vier, ele nos ajuda a bater papo sobre o gama, conta um pouquinho da história dele. Se não, melhor ainda, porque a gente foca só no gama, fala 40 minutos sobre gama e na semana que vem recebe o convidado, tá bom? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana. Vamos aprender com essas maluquices todas que o mercado mostra pra gente estar cada dia com estratégias mais bem feitas, estratégias que, por mais que o mercado oscile, nos impactem pouco, tá certo? Um grande abraço então
e até quarta-feira.